Olá, pessoal do oitavo ano. E aí, gente, tudo beleza? Obrigado por aqueles que já enviaram as suas atividades. Muito agradecido. E quem ainda não enviou, ainda tem tempo. Aproveita, tá bom? Bom, pessoal, não vou nem comentar sobre a atividade antes que todos entreguem, tá bom? Senão eu vou dar algumas respostas aqui que não seria muito bom fazer isso, tá certo? Hoje é diálogo e liberdade. Diálogo e liberdade. Pessoal, nós temos uma coisa muito interessante, cara. Se o diálogo é importante, imaginem então se nós pudermos colocar essa liberdade em atividade, né? Uma das questões muito interessantes sobre o nosso tempo, a época atual, né, é que nós temos uma oportunidade de dialogar. Nós temos uma liberdade que nunca tivemos antes. Se nós voltarmos na história, nós vamos ver que as mulheres, até uma determinada época, não podiam nem votar. Então, essa liberdade de ajudar a escolher os seus governantes não era permitida, né? Mas elas conquistaram esse direito. Os escravos, a escravidão abolida em 1888 pela princesa Isabel, aboliu um cerceamento da liberdade das pessoas. Então, só porque elas tinham uma cor diferente, elas eram taxadas de menos valorosas, quando ao contrário eram muito mais fortes que a raça branca, assim denominada, né? Então, hoje é proibido nós falarmos nessas atitudes assim de negros ou brancos. Existe uma raça humana. Ela tem diversas cores? Tem. Mas elas precisam ser respeitadas. Então, hoje nós temos excelentes advogados, médicos, né, enfermeiros, dentistas, doutores, né, pastores, pessoal negro, né? É fantástico, são pessoas maravilhosas. Mas houve uma época em que elas simplesmente eram consideradas menos importantes. Mas você tem dialogado com sua família? Você tem dialogado com sua mãe, com seu pai? Você tem tido essa liberdade? Você tem usado essa liberdade para dialogar, para conversar, para expressar os seus sentimentos, seu contentamento, sua tristeza, suas dores, suas ansiedades? Você tem essa liberdade em casa? Talvez alguns possam dizer, eu tenho. Outros dizem, eu tenho, mas não vale, não faz muita diferença. Outros talvez não queiram opinar. Mas eu acredito que de uma forma ou de outra, na época atual em que nós vivemos, todas as famílias têm oportunidade ao diálogo, certo? Então, meus amigos, vamos abrir a nossa apostila ali na página 7, por favor. Na página 7, por favor, tá? Diálogo e liberdade. Você se sente livre para expressar seus pensamentos, né? Como diz o texto, já mencionado antes, em outras épocas, ou em outra época, essa afirmação seria negativa. Essa liberdade de falar não seria possível, né? Uma das características da liberdade do diálogo é que defender liberdade de pensamento e expressão, isso contribui para que sejam preservadas características fundamentais do pensar humano, como a diversidade e a criatividade. Diversidade e criatividade. Quando eu
num grupo, por exemplo, em sala de aula, se eu juntar todos vocês com um único objetivo, o mesmo tema, se tivermos 10 alunos, 10 pensamentos diferentes. Se tivermos 25 pensamentos diferentes. Por isso que normalmente se escolhe um líder do grupo. E ele vai direcionar esse pensamento, não para o dele. Ele vai colocar a opinião dele também, mas vai escutar todos os outros e vai permitir que cada um se expresse para que possa ser ouvido. E aí colocar em uso a liberdade de expressão, para não cercear a criatividade, certo? Voltando ali para a nossa apostila, o diálogo, ele é muito utilizado no âmbito da filosofia. A filosofia, ela especificamente trata da liberdade de expressão. Interessante, né? É valorizado demais. Por isso que em sala de aula eu coloco sempre situações onde você tem que expressar a sua liberdade, você vai dialogar, você vai colocar os seus prós, os seus contras, o seu sim, o seu não e os seus porquês. E isso é respeitado. Isso sempre foi respeitado e vai continuar sendo. Ali a apostila, continuando ali, né? Dialogar é mais do que transmitir informações. É mais do que transmitir informações. É possibilitar a comunicação. A comunicação. E é lógico, respeitando sempre a diversidade de ideias e pensamentos, ok? Voltando ali para a tela, vamos rolar um pouquinho. Tá? Nós temos embaixo um grupo de pessoas, né? Um grupo de pessoas que parece, né, ter uma boa convivência. Cada uma delas expressando a sua liberdade de diálogo, a sua liberdade de comunicar-se, de falar o que acham relevante. Afirmando, perguntando, respondendo, né? E com isso criando uma linguagem, a comunicação, uma linguagem de comunicação, ok, gente? Então é interessante justamente isso. Nós nos comunicamos através daquilo que nós dizemos e fazemos. Olha só que interessante ali na página 8, sobre o filósofo Sócrates, né? Ele diz ali, dialogar nos permite dar à luz as ideias. Olha só. Ele foi muito conhecido em Atenas, onde ele nasceu, porque estava quase sempre em espaços públicos, caminhando e dialogando com as pessoas que encontrava, e principalmente com os mais jovens, para determinar ou ver as ideias que tinham, e as muitas vezes mirabolantes e talvez não, instigando-os a se comunicar, a dialogar, a ter criar um posicionamento, certo? Então, olha só, interessante o seguinte, vamos ver ali no rodapé da página, né? Sócrates acreditava que a felicidade vinha de levar uma vida boa. O que é bom e o que é ruim. O que é bom e o que é ruim. Melhor, o que é bom e o que é ruim. Esta era a grande questão. Ele achava que descobriria se conversasse com muitas pessoas. Quanto mais questões fizesse, mais aberto. Mais saberia, quer dizer. Sócrates queria encontrar definições universais para ideias como bem, justiça e sabedoria, e não apenas descrições. Sabia que ao ser capaz de descrever, por exemplo, um ato de coragem, as pessoas poderiam ser capazes de reconhecer a essência da coragem inerente ao ato. O método de Sócrates para encontrar a verdade sobre as coisas era um sistema de questionário que as pessoas acreditavam. Assim, Sócrates esperava revelar as inconsistências. Ele pensava que a verdade só poderia ser encontrada com muito trabalho. Verdade com muito trabalho. Questionar, investigar, olhar, perseverar, né?
O único detalhe é que ele queria criar um conceito universal. Ou seja, uma coisa igual para todo mundo, no mundo inteiro. Só que isso não é possível. Eu não posso criar um conceito universal do bem e do mal. Porque nós temos diversas raças, nós temos diversas religiões, e nós temos pessoas que não têm religião. E para cada um desses grupos, né, existe uma verdade e uma mentira, existe o bem e o mal de uma forma diferentemente explicada. Então eu não posso definir universalmente uma situação dessas, né? Ele só queria encontrar na realidade a verdade das coisas. Por isso que ele questionava tanto, né? Ele achava que questionando todas as pessoas era possível se chegar a uma conclusão, né? E isso só mediante muito trabalho. Pessoal, um dos detalhes importantes, eu quero que vocês na página 9 agora, né, vocês vejam as questões e, de acordo com as informações que o texto traz para vocês e com as reflexões que vocês vão ainda fazer sobre esse texto, se você quiser, pode até discutir pelo WhatsApp com seus colegas, né, mas não faça isso muito demoradamente. Seja um pouco mais prático, né? E sobre o que vocês vão dialogar? Ou com os colegas pelo WhatsApp, ou então, em casa, com o pessoal da família. Dialogar com os outros facilita ou dificulta o nosso pensar? Sim ou não? E por quê? Ok? Escreva sua resposta, mande uma foto no meu particular. E aí agora, outra questão, a 2. Sócrates ficou conhecido por dialogar com base em perguntas que buscavam a essência, ou seja, a definição de uma ideia. Exercite você também a habilidade de elaborar esse tipo de pergunta. Por isso, né, não vamos formar equipe, porque você é uma equipe de uma pessoa só, né? Você é uma equipe de uma pessoa só, ok? Você é uma equipe de uma pessoa só, repetindo 3 vezes, né? E formule 2 perguntas relacionadas a um ou mais desses seguintes temas: pensamentos, diálogo e liberdade. Pensamentos, diálogo e liberdade. Depois registre essas perguntas, tá? E coloque ali no papel, na apostila, tire uma foto e manda para o meu particular, tá certo, pessoal? Agora, e lá no final, no pé da página, vamos lá então, lá no final do pé da página, organize as suas ideias, completem, certo? Com as cores pedidas, tirem novamente uma foto e enviem para mim. Pessoal, muito obrigado. Essa é a atividade da nossa terceira aula. Fiquem com Deus.